Fala turma! Chegando mais um vídeo neste sabadão, a edição do dia 17 de janeiro de 2026. Sabadão, hein, cara? O que você tá fazendo de bom aí, hein? Tá tomando aquela, fazendo aquele churrasco, se reuniu com a família, com os amigos. Ah, sabadão é diferenciado, né? Pra você que curte futebol, temos aqui então algumas novidades, algumas notícias pra te deixar aí bem antenado. O Bayern... ele sofreu no primeiro tempo, cara, neste sábado, mas acabou atropelando o Leipzig e segue sem rival na Bundesliga, cara. Não tem quem bata o Bayern. Ibrachina faz história, elimina o Inter e pega o Palmeiras na copinha, cara. Que é isso, hein? CR7 passa em branco, mas Al Nassr encerra jejum no Sauditão. Olise caminha para superar a própria marca após igualar recorde de Ribéry. Eu já te conto essa história, hein? O Nottingham Forest resiste em casa e empata com o líder Arsenal, tendo em vista que o Manchester City perdeu para o seu maior rival, o United, por 2-0. Fique ligado que eu vou começar a destrinchar aí toda essa história que aconteceu no sabadão de futebol pelo Brasil e pelo mundo, beleza? Isso é a partir de agora. Curte e ficar ligado aí nas informações atuais sobre futebol? Já se inscreva e deixe aí o like para fortalecer, beleza? Ó, falando de Bundesliga, o Borussia venceu com emoção o Leverkusen, sim. Olha só, o sábado, dia 17 na Bundesliga, começou com os tradicionais 5 jogos simultâneos no horário de Brasília, das 11h30. O destaque foi para o Borussia Dortmund, que encarou a lanterna São Paulo no Signal Iduna Park e quase se complicou. Ainda teve vitória de uma das surpresas da atual edição do alemão. E, é claro, tem muito mais, tá? O Borussia Dortmund teve a esperada maior posse de bola já o primeiro tempo, tá? Só que havia um porém, a falta de inspiração para superar o rival, bem postado sem a bola. E o São Paulo, apesar das conhecidas dificuldades técnicas, até levou o real perigo, tá? Coube a ADM, que vinha tentando fazer boa jogada pela direita para Brandt completar aos 46. Então assim, ó, foi com sufoco a vitória do Borussia Dortmund nessa rodada de sábado, tá? Sobre o São Paulo. E o Leverkusen, hein? Ou melhor, e o Bayern de Munique, tá? Ele sofreu no primeiro tempo pela Bundesliga, tá? Mas conseguiu atropelar o Leipzig, que não é time bobo não, da Bundesliga, tá? O sabadão de Bundesliga no dia 17 terminou com o aguardado Leipzig e Bayern, tá? O time da casa bem que tentou acabar com a invencibilidade do time de Kompany no campeonato alemão, tá? Com direito a gol de brasileiro, tá? Só que veio a etapa final e um verdadeiro atropelo bárbaro após Kimmich e Olise serem adicionados. Teve show do francês, mas um gol de Kane e a 16ª vitória em 18 jogos após um 5-1 fora de casa, cara. Segue então na condição de único invictor entre as 5 principais ligas europeias. É o campeonato alemão bombando, gente. Vocês curtem o campeonato alemão? Fala pra mim, qual é a liga que vocês mais curtem, hein? O Brasileirão, a Bundesliga, a Premier League, o Francesão, o Sauditão, o Holandesão, do que vocês gostam, hein, cara? Fala sério, hein? Eu acho que quem curte futebol curte tudo, não é verdade? Que história é essa aí de Ibrachina, cara? Quem é esse, hein? Ibrachina faz história, elimina o Inter e pega o Palmeiras na copinha. O Ibrachina surpreendeu e derrotou o Internacional por 2-1 nesse sabadão, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ou melhor, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A copinha, Nathan Yuri e Luiz Fernando marcaram para a equipe paulista, que jogou na Ibrachima Arena, em São Paulo. João Miranda, zagueiro do Colorado, descontou para o time gaúcho, que despede do torneio com uma atuação abaixo do esperado. Agora sim eu entendi. Caraca, mano, é a copinha já chegando aí na sua reta final, não é mesmo? CR7 passou em branco, isso é raro, hein? É raro mesmo o CR7 passar em branco. Cristiano Ronaldo não encurtou sua corrida pelo milésimo gol nesse sabadão, cara, e segue com 959 na carreira, meu Deus. Mas o seu Al Nassr fez algo que estava em falta, cara, venceu, sim. Após um empate e 3 derrotas seguidas, cara, o time comandado por Jorge Jesus não teve vida fácil contra o Al-Shabaab, mas levou a melhor, fez 3-2 em jogo com 2 gols contra. Epa, cara, então quer dizer que o time do Cristiano Ronaldo, apesar de ele ter passado em branco, venceu com 2 gols contra do adversário?
Opa, o que tá acontecendo aí, hein, ô Jorge Jesus? Não tá conseguindo colocar os caras no trilho das vitórias, é isso? Lá na Premier League, o Arsenal não venceu fora de casa o Nottingham Forest e viu então aí a possibilidade de abrir vantagem sobre o segundo colocado, né, ficar para trás, cara. Infelizmente, o Nottingham Forest resistiu em casa o jogo contra o Arsenal e empatou, tá? Ele conseguiu suportar a pressão dos líderes, principalmente no segundo tempo, e segurou o empate por 0-0, cara, com o líder do inglesão neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, o time londrino foi superior, só que não conseguiu, cara, marcar, né? Ou seja, se o Arsenal vencesse esse jogo, cara, ia ficar uma vantagem aí, eu acho que de 12 ou 9, né? Acho que 9 pontos de distância do segundo colocado, que ainda é o City, mas o Aston Villa pode ultrapassar, porque eu acho que o Aston Villa joga amanhã ou segunda-feira. É algo assim, tá? Não tô aqui com minhas colinhas em mãos, mas o Arsenal deixou de abrir uma larga vantagem ao empatar por 0-0 fora de casa, cara. Infelizmente, né? Eu disse pra vocês, hoje também teve um jogaço, cara, porque vocês sabem, né? Eu sou Manchester United e o Manchester United recebeu o City em casa, no Teatro dos Sonhos, e venceu, cara, teve gol anulado. O Manchester United jogou bem, venceu por 2-0 o time de Pep Guardiola. Eu fiquei felizaço, né, cara, com essa notícia. E essa história de que o Olise, o francês, ele conseguiu bater o seu próprio recorde. Olise ele caminha para superar uma própria marca, tá? E igualar recorde de Ribéry. Vamos ver? Olise continua comprovando que foi um dos melhores investimentos dos últimos anos. O Bayern teve dificuldades contra o Leipzig, eu já trouxe para vocês, mas tudo mudou aos 57 minutos. Foi quando o meio atacante deixou o banco de reservas e passou a ser protagonista do jogo. Agora vamos ver aqui qual é essa história aí do recorde, tá? Segundo dados do Opta, o desempenho entrou para a história da Bundesliga. O Olise é apenas o segundo jogador desde 2004-2005 a dar 3 assistências após sair do banco em uma partida do campeonato alemão. O único a alcançar esse feito foi Frank Ribéry em 2019 contra o Wolfsburg. Ou seja, esse número se dá porque desde Frank Ribéry, Olise alcança aí a marca de que, saindo do banco, conseguiu dar 3 assistências, cara. Olha só que curioso. Muito curioso mesmo, tá? O momento individual reforça a importância do francês em sua primeira temporada completa pelo Bayern. Em 2024/25, ele somou 20 assistências e 20 gols. São números aí surpreendentes mesmo, hein, cara? O Olise, ele já brilhava lá no seu clube anterior, que era o Crystal Palace da Inglaterra, foi para a Alemanha e deu bom, hein? O cara tá com números surpreendentes mesmo, ó. Com Ranieri em campo, o Corinthians encerra a preparação para o majestoso. Palmeiras avança em acordo com o Nino e busca destravar negócio com o Zenit. Eu já trouxe essa informação para vocês, que tava tentando aí trazer o Nino, né, e pegar aí uma parte do que ele tem de direito pela venda do John. O Palmeiras tá tentando trazer aí o Nino, tá? Abel Ferreira pediu o Nino. O Liverpool perdeu o pênalti, cara. Cede em empate e tropeça contra a vice-lanterna. Que fase, hein, Liverpool? O São Paulo tem novo presidente. Sim, depois de muito protesto, o cara sofreu impeachment mesmo, tá? Após uma sexta-feira conturbada, em que o então presidente Júlio Casares foi afastado do cargo. Neste sábado, o São Paulo realizou o último treino antes do clássico contra o Corinthians, que acontece nesse domingo, às 16 horas, hora de Brasília, na Neoquímica Arena. Harry Massis, presidente interino do clube, se reuniu com os atletas e com a comissão técnica no auditório do Super CT, antes das atividades preparatórias. Então, Júlio Casares afastado, quem assume aí é como é que é o nome dele mesmo? Harry Massis. Será que ele vai ser capaz de colocar aí o São Paulo no caminho dos títulos e dos bons resultados? É ruim, assim, é difícil a gente cobrar por títulos, né, cara? Porque ainda é um trabalho recente, né? Ainda é de forma interina. Mas, assim, a esperança é que o São Paulo entre no trilho, cara, e faz jus aí a sua história vitoriosa, né, cara? A sua história magnífica que tem o São Paulo. E aí, você acredita que o Harry Massis vai colocar o tricolor
onde ele precisa estar no caminho das vitórias e dos títulos. Bom, essa foi a edição de sabadão. Lembrando que final de semana é cheio de futebol, não é mesmo? Cheio de jogos, tanto no Brasil quanto fora. Na próxima edição a gente vai trazer isso e muito mais. Espero vocês lá então, beleza? Ativa o sininho para não perder. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.